Para manter os alimentos na geladeira por mais tempo, sem correr o risco de estragar, é preciso cozinhar e armazenar adequadamente os alimentos, e ter cuidado com a limpeza da cozinha, das bancadas e das mãos. Além disso, deve-se manter a temperatura da geladeira sempre abaixo do 5 ordinal masculino C, pois, quanto mais baixa a temperatura, mais lento é o crescimento de micro-organismos, que estragam os alimentos e causam infecções intestinais, como a gastroenterite, que gera sintomas como dor abdominal aguda e diarreia. Como organizar os alimentos na geladeira? Cada alimento na geladeira deve ser armazenado em recipientes ou sacos fechados, para que não tenha contato com outros produtos que possam estar contaminados. Além disso, não se deve superlotar a geladeira, para que o ar frio circule com mais facilidade e conserve os alimentos por mais tempo. Para reduzir o risco de contaminação dos alimentos, a geladeira deve estar organizada da seguinte forma: parte superior, iogurtes, queijos, maionese, patês, presunto e ovos. Parte intermediária. Na prateleira superior, colocam-se alimentos cozidos. Prateleira inferior. Carnes e peixes crus, ou em processo de descongelamento. Gaveta. Frutas e legumes frescos. Porta. Leites, azeitonas e outras conservas. Condimentos, manteiga, sucos, geleias, água e outras bebidas. Uma dica para conservar os legumes e temperos picados por mais tempo: deve-se lavar e secar bem cada legume antes de colocá-los na geladeira, cobrindo o recipiente de armazenamento com papel toalha, para absorver o excesso de água que se forma no ambiente frio. Além disso, no caso do leite, por exemplo, cuja recomendação é ficar na porta da geladeira, é importante que o seu consumo seja feito conforme a indicação no rótulo. Isso porque, como o leite fica na porta da geladeira, fica exposto a mais variações de temperatura devido ao abrir e fechar da geladeira, o que pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos nocivos e levar à ocorrência de infecções, mesmo que esteja dentro do prazo de validade. Alimentos que não precisam ficar na geladeira. A lista abaixo indica os alimentos que não precisam ficar guardados dentro da geladeira. Cebola, porque estraga mais rápido do que na despensa. Alho, porque pode ficar sem sabor e mofado mais rápido. Tomate, porque pode perder o sabor. Batata branca ou batata doce, porque podem ficar mais secas e demorar mais tempo para cozinhar. Pimenta em conserva, porque já tem ingredientes que evitam que estrague. Todo tipo de pão, porque o deixa mais seco rapidamente. Mel ou melaço, porque irão cristalizar. Frutas como banana, maçã, pera, tangerina ou laranja, porque perdem seus antioxidantes. O ideal é comprar em menor quantidade. Frutas como mamão, melancia, melão ou abacate, depois de abertas, podem ficar na geladeira embrulhadas com plástico filme. Abóbora, porque perde líquido e sabor. Por isso precisam ficar guardadas num local escuro, mas bem ventilhado. Manteiga de amendoim e Nutella, porque ficam duras e ressecadas. Por isso devem estar sempre dentro da despensa, ou numa bancada limpa, com a embalagem bem fechada. Cenoura, porque pode ficar seca e sem sabor.
Prefira um local arejado, mas ao abrigo da luz. Chocolates mesmo que estejam abertos, porque fica dura e tende a ficar com cheiro e sabor diferentes. Jamais deixe perto da cebola. Cereais de café da manhã, porque podem ficar menos crocantes. Condimentos e especiarias como orégano, salsinha, pimenta em pó, colorau não devem ficar na geladeira, porque podem ficar úmidos e perder seu sabor. Miolhos industrializados como ketchup e mostarda não precisam ficar na geladeira, porque contêm conservantes que os mantêm por muito tempo mesmo em temperatura ambiente. Biscoitos mesmo em embalagem aberta, porque a umidade pode tirar a crocância e ficar com um sabor diferente do original. Os ovos podem ser guardados na geladeira, porque eles em temperatura ambiente só duram 10 dias, mas podem durar mais quando colocados na geladeira, porque a temperatura fria ajuda na sua conservação. Quando a fruta está muito madura, é aconselhado colocar na geladeira, porque esta para seu amadurecimento e a faz durar mais tempo. Mas para melhor conservação de frutas e legumes, é aconselhado comprar somente o suficiente para a semana, porque assim não correm o risco de estragar facilmente na despensa, nem a necessidade de guardar na geladeira. Aprenda a fazer o sal de ervas, que também não precisa ficar na geladeira. No vídeo a seguir 2 pontos receita de sal de ervas /vertical, para substituir o SAL 43000 vs o IZAC cedilha OT S1. 7.000 Inscreva-se. Validade dos alimentos na GLADEIR. Mesmo que um alimento tenha um bom aspecto na geladeira, ele pode estar contaminado com fungos e bactérias, e por isso deve-se sempre respeitar o prazo de validade de cada um. A tabela a seguir traz o tempo de validade que os alimentos têm quando são armazenados corretamente na geladeira. Alimento duração. Observações: queijo em FATIAS 5 de dezembro, olhar em plástico, filme queijo inteiro ou em PDAC cedilha OS 1 mês, carne CROAS 2 dias na embalagem, bacon SALS e CH em 1 semana fora da embalagem, ORIGNALLINGUIC cedilha 3DIAS fora da embalagem original, presunto FATIADO 5 de dezembro, olhar em plástico, filme peixes e crustáceos CRUS Índia, manter cobertor aves CRUAS 2 de dezembro, olhar em plástico FILMAOVOS 3 semanas FRUTAS 5 a 7 dias, legumes folhosos, berinjela TOMATE 5 a 7 dias, manter em sacos plásticos, creme de LEITE 3 a 5 dias, MANTIGA 3 meses, LEITE 4 dias, enlatados ABERTOS 3 dias, retirar da lata e guardar em recipiente fechado, comida PRONTA 3 dias, guardar em recipiente FECHADO, para que os alimentos durem por mais tempo. É importante guardá-los em recipientes de vidro ou de plástico limpos e com tampa, de forma que não entrem em contato com outros alimentos, especialmente com os crus. Como guardar as sobras das REFEIC cedilha OTOS. Alimentos quentes não devem ser colocados na geladeira, porque além de estragar o funcionamento da geladeira, podem permitir o desenvolvimento de micro-organismos que podem estar dentro da geladeira, num alimento estragado, por exemplo. Por isso, para guardar as sobras do almoço ou do jantar, deixe esfriar primeiro e depois guarde na geladeira.
Já para congelar as sobras de uma refeição deve-se colocá-la dentro de um recipiente de plástico, sem BPA, ou de vidro com tampa própria na quantidade que desejar. É possível guardar o prato feito para comer num outro dia, quando estiver sem tempo, ou pode congelar o arroz, o feijão e carne em recipientes separados. A forma mais correta de congelar as sobras é colocá-las no recipiente que desejar, desde que esteja limpo e seco. Depois colocar dentro de um tabuleiro com água fria e pedrinhas de gelo, porque isso irá mudar rapidamente a temperatura, permitindo que o alimento dure mais tempo. Alimentos que podem ser congelados. É possível guardar os alimentos no congelador ou no freezer para que eles durem mais tempo. Praticamente é possível congelar todos os alimentos, embora alguns precisem de alguns cuidados específicos. Alguns alimentos que podem ser congelados são iogurte. Pode ser útil, se quiser levar para o piquenique, porque na hora de comer, deve estar descongelado. Restos de um bolo de aniversário podem ser guardados num recipiente limpo e seco, como um antigo pote de sorvete, mas deve colocar uma folha de guardanapo por baixo. Para descongelar basta deixar dentro da geladeira, mas não deve voltar a congelar novamente. Sobras das refeições em embalagem própria, que pode ser de plástico sem BPA ou de vidro, mas sempre bem identificada. Para descongelar, use o micro-ondas ou deixe descongelando dentro da geladeira. Carnes podem ser guardadas dentro do saco que vem do açougue, da embalagem que vem do mercado ou dentro de recipientes quadrados ou retangulares, que permitem um maior aproveitamento do espaço. Legumes, verduras e frutas podem ser guardados em sacos de congelação de diversos tamanhos, mas devem estar cortados e sempre secos antes de congelar. Para congelar bananas, descasque primeiro e enrole cada uma num plástico filme. Ficam ótimas para fazer vitaminas de fruta. Aprenda a congelar polpa de fruta. Queijo e presunto fatiados podem ser armazenados dentro de caixas de plástico sem BPA, bem fechadas, ou em potes de vidro com tampa. Pão francês, baguete ou pão de forma podem ser congelados em sacos de congelação ou individualmente com plástico filme. Saiba como congelar legumes sem perder os nutrientes. Como tirar o mau cheiro da geladeira. Para fazer uma boa limpeza na geladeira e retirar o mau cheiro, deve-se seguir os seguintes passos. Desligar da tomada e colocar no lixo toda a comida que possa estar estragada. Retirar as gavetas e prateleiras e lavá-las com água quente e detergente. Em seguida, passar vinagre ou limão, enxaguar e deixar secar naturalmente, ou passar um pano limpo. Limpar toda a geladeira com água e detergente. Limpar o exterior com um pano limpo e macio. Limpar a bobina do condensador com uma escova. Colocar as prateleiras e organizar os alimentos de volta. Ligar o aparelho e regular a temperatura entre 0 e 5. Ordinal masculino C. Se a geladeira for mantida limpa no dia a dia,
deve-se fazer uma limpeza mais profunda a cada 6 meses, mas se ela estiver constantemente suja e com restos de alimentos, a faxina geral deve ser mensal. Dicas para a limpeza da COZINH. A higiene na cozinha é necessária para reduzir o risco de contaminação dos alimentos na geladeira, sendo importante lavar os utensílios, a esponja e os panos da pia com água e detergente após a utilização, lembrando de lavar também a bancada e o escorredor de louças pelo menos uma vez por semana, passando limão, vinagre ou água sanitária para ajudar na limpeza. Uma boa dica para limpar a esponja de lavar pratos é enchê-la de água e aquecê-la no micro-ondas durante 1 minuto de cada lado. Além disso, deve-se utilizar tábuas de cortar diferentes para carnes, peixes e legumes, e utilizar um balde de lixo com tampa, para que os restos de alimentos não fiquem expostos aos insetos.